E para encerrar o mês das vocações, nós vamos falar hoje sobre a vocação laical com a Letícia Florencio, ela que é leiga franciscana. Letícia, muito obrigada por sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. Muito obrigada, eu que agradeço a participação e o convite. Então, Letícia, qual é o papel do leigo? Conta pra gente. Então, paz e bem, como leiga franciscana, eu enxergo muito o papel do leigo como um caminho de protagonismo, de liderança, de missão dentro da igreja. É importante que o leigo e a leiga, assim como eu enxergo através do estudo que a gente faz, das indicações da igreja, que a gente assuma esse papel de liderança, né? Esse papel de missionário, esse papel de não secundário, mas como nos convida o ano sinodal a caminhar juntos com os outros irmãos que têm diferentes vocações, como as religiosas, os sacerdotes. Então eu acredito que é um papel na igreja de assumir a sua identidade e viver isso de uma forma em comunhão com as demais vocações. E como foi que você entendeu que o seu chamado era viver a santidade enquanto leiga? Para mim, descobrir, né, entender esse chamado à santidade como leiga, ele nasceu de diversas formas, especialmente pela consciência, né? O reconhecimento dos fatores que formaram a minha identidade cristã. Seja com a igreja doméstica, com o exemplo dos meus pais, com a minha comunidade de fé e posteriormente com a construção da minha identidade de carisma como terceira franciscana, né, que a juventude franciscana me deu. Entender isso, compreender a minha identidade e de filha, né, da minha relação com o Pai, da minha relação com Deus, da minha relação com a espiritualidade, me leva para um caminho de entender quem eu sou, qual é o meu chamado, o que Ele espera de mim e como eu sou completa nesse chamado, né? Como eu sou completa nessa identidade, nessa missão. Então, para mim, reconhecer a santidade foi um processo de consciência mesmo, assim, de olhar para Deus, me identificar nele e identificar todas as marcas de identidade que Ele coloca em mim. E, então, é um chamado muito prazeroso para mim poder viver isso de uma forma plena. Então, Letícia, você é jornalista, né? Atua na área. Me conta como é a tua rotina, né, enquanto leiga, tanto na área familiar quanto na área do seu trabalho. Maravilha. Então, sim, sou jornalista, estudante de publicidade agora, e eu gosto muito de me apresentar como uma comunicadora que tem propósito, justamente por conta dessa identidade cristã leiga, né, que eu possuo e que eu valorizo muito. Como terceira franciscana, a gente é chamado, inclusive uma frase de Santa Clara, de não perder de vista o nosso ponto de partida. Então, eu coloco essa identidade como um parâmetro para todas as minhas atividades como jornalista, como comunicadora. Tanto na área profissional, eu sou assistente de comunicação para o movimento Laudato Si, que é uma instituição católica internacional que trabalha com a igreja nessas questões entre a igreja e a crise climática. Então, assim, é um assunto super importante e também uma pauta franciscana, né, que é a integridade da criação, chamada do Papa Francisco. Então, eu considero um privilégio poder trabalhar com comunicação, espiritualidade, ação social, tudo no mesmo eixo. E tem sido uma bênção, uma graça poder trabalhar com isso. E claro que na vida pessoal, eu também atuo como secretária e comunicadora da Conferência da Família Franciscana do Piauí, que é uma forma de viver o carisma e viver também a profissão e os dons, juntando todos no mesmo espaço. Então, assim, como leiga, eu vejo todas essas áreas como uma grande bênção. Letícia, e quais são os principais desafios que você enfrenta na vivência dessa vocação laical? Eu acredito que os maiores desafios estão em desacelerar. Muitas vezes a gente vê que existe uma certa rotina na vocação religiosa, que especialmente aquelas vocações religiosas que estão inclusas em mosteiros, em conventos, que têm uma própria rotina, né? Que não deixa de ser desafiador, mas no nosso caso, por viver uma vida secular, eu creio que o maior desafio esteja em desacelerar, ouvir atentamente o chamado de Deus na nossa vida no dia a dia. Não cair no automático, não cair
visão de vida assim muito acelerada, onde a gente perde os valores, a gente perde o sentido do porquê que está fazendo, ou acha que a gente não é protagonista na missão, no chamado, né? Desacelerar para ouvir a voz de Deus e nadar um pouquinho contra essa corrente, porque são muitas as referências do mundo, ainda mais nesse, né? De muita informação, de excesso de informação muitas vezes, e às vezes é um pouco complicado a gente ouvir qual é realmente a voz e o caminho que a gente tem que seguir. Então eu acho que o desafio é desacelerar para ouvir a voz que deve ser ouvida e o chamado que deve ser seguido. E qual o conselho que você dá para aqueles que também, assim como você, desejam ser esse sinal de Deus aqui na Terra? Eu acho que o meu conselho seria se aproximar cada vez mais daquele que é, né? Daquele que nos chama. Eu sempre costumo dizer, especialmente para a juventude que está em processo de discernimento vocacional, que quanto mais a gente corre para Deus, mais a gente se deixa para trás. E é muito difícil, às vezes, no mundo cheio de muitas referências, a gente entender, e eu? Qual é o meu papel? Qual é o meu chamado para isso? Então, eu acho que descobrir a sua identidade nele, né? Se descobrir a sua identidade no Jesus Nazareno, nos evangelhos, no chamado cristão, no chamado da igreja. Descubra a sua identidade nesse lugar e aí fica um pouco mais fácil você saber qual caminho você tem para seguir. Então, meu conselho é aproxime-se cada vez mais daquele que é e dos conselhos da igreja. Então, Letícia, eu gostaria de te agradecer pela sua disponibilidade em estar, né, falando sobre esse assunto para a gente, que é tão importante, principalmente nesses momentos, né, atuais que a gente vive. Muito obrigado, eu que agradeço. É sempre uma oportunidade muito boa a gente poder conversar sobre assuntos tão importantes junto com vocês.